Vinha 91.9. Mesa dos Notáveis. Assuntos importantes e atuais. A visão dos especialistas. E a participação do ouvinte por telefone e internet. Mesa dos Notáveis. Apresentação: Paulo Francisco. Boa tarde, ouvinte, um grande abraço, prazer estar com todos vocês. Estamos chegando aqui para o programa Mesa dos Notáveis, o nosso encontro sempre na hora do almoço, não é? Bom, então eu imagino que tem muita gente à mesa agora. Obrigado você, bom apetite aí. Você que está no trânsito, obrigado pela carona que me dá ao seu lado. E obrigado você na internet, no nosso streaming, no portal vinhafm.com ou nos 91.9 da Vinha. Mesa dos Notáveis. O espaço da Rádio Vinha para discussão de assuntos relevantes, assuntos importantes para a nossa sociedade. E hoje vamos nos encontrar novamente para falar sobre família. É o nosso Dia da Família. E o tema do programa: ansiedade. Ansiedade, sintomas e tratamentos. Vamos primeiro com o nosso texto, o nosso pequeno editorial, sempre no começo do programa, para melhor posicionar os ouvintes e os notáveis em relação ao assunto que vamos discutir. Vamos a ele. Estado emocional desagradável que vai do vago desconforto ao medo intenso. A pessoa ansiosa costuma ter uma sensação de desastre iminente, mesmo não havendo nenhuma ameaça real, e certos sintomas físicos e psicológicos. Uma certa dose de ansiedade pode ser normal e serve até para melhorar o desempenho, mas a ansiedade torna-se um sintoma quando começa a inibir o pensamento e a perturbar as atividades normais do dia a dia. Os distúrbios de ansiedade são comuns e afetam cerca de 4% da população, sobretudo adultos jovens. Ocorrem igualmente em homens e mulheres, e os sintomas tendem a variar durante o curso da doença. Todas as pessoas, em algum momento da existência, podem sentir alguma ansiedade, principalmente com a vida atribulada atual. A ansiedade pode acabar tornando-se constante na vida de muita gente. Dependendo do grau ou da frequência, ela pode se tornar inclusive patológica e acarretar muitos problemas posteriores, como o transtorno da ansiedade. De acordo com especialistas, os sintomas físicos mais comuns estão relacionados ao peito, incluem palpitações, sensação de aperto e de incapacidade de inalar ar suficiente e uma tendência a suspirar ou respirar. A tensão muscular causa dores de cabeça, espasmos no pescoço, dores nas costas, punhos apertados e incapacidade de relaxamento. Inquietação, tremor nas mãos e uma sensação de cansaço também são comuns. Os sintomas gastrointestinais incluem boca seca, diarreia, náuseas, mudanças no apetite, dificuldade para engolir. Podem temer estar com uma doença crônica ou perigosa por seus sintomas físicos e preocupar-se com a saúde e a segurança de seus familiares e amigos. O medo de perder o controle também é comum. Com frequência, a ansiedade leva a um aumento da dependência em relação aos demais. Irritabilidade, sensação de cansaço e uma tendência a frustrar-se com a falta da capacidade de relaxamento e que pode levar a dificuldades para adormecer e uma vigília constante durante a noite, a famosa insônia. Os pesadelos ocorrem com frequência,
para o ansioso. Meus amigos ouvintes do Mesa dos Notáveis, esses sintomas podem surgir de repente e durar muito tempo, levando algumas pessoas a sentirem medo de estar ficando loucas. Os sintomas da ansiedade costumam resultar de um distúrbio de ansiedade ou fazer parte de outro distúrbio. Ter ansiedade ou sofrer desse mal faz com que a pessoa perca uma boa parte da sua autoestima, ou seja, ela deixa de fazer certas coisas porque se julga ser incapaz de realizá-las. Dessa forma, o termo ansiedade está, de certa forma, ligado à palavra medo. Sendo assim, a pessoa passa a ter medo de errar quando da realização de diferentes tarefas, sem mesmo chegar a tentar. Esta edição do Mesa dos Notáveis se propõe a discutir o assunto ansiedade. Participe pelo Facebook, Vinha FM, ou no telefone 39 20 45 83. A produção do programa é de Honória Ditz, mesa de áudio, Edinaldo, Maurício e Cássio Pérez. A apresentação é minha, Paulo Francisco. E os nossos notáveis na mesa hoje, aqui estão Rosane Santos. Ela é psicóloga com especialização em psicodrama e psicoterapia do trauma. Pastor Valmir Machado, coordenador da Escola da Família da Videira, pastor na área familiar na Videira da Praça da Bíblia. Doutora Cristina Geraldine Ferreira, psicóloga, mestre em psicologia, psicoterapeuta de criança, adolescente e adulto. Vamos cumprimentar os nossos notáveis. Pastor Valmir, como vai? Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Paulo, aos notáveis, doutoras, aos nossos ouvintes da Vinha FM. Esse tema, estava lendo a respeito, e acho que as psicólogas, as doutoras aqui têm mais autoridade para falar, mas dizem que hoje talvez seja a doença do momento, né? Porque a ansiedade, ela acontece com crianças, ela acontece com os jovens, os adolescentes, com os adultos, os velhos, os solteiros, os casados, quer dizer, qualquer pessoa, qualquer nível de pessoa, de idade, está sendo alcançado. E como o texto inicial que você leu aí para nós, ele pode ser, a ansiedade pode passar a ser patológica. Então eu creio que é muito importante, principalmente nós entendemos a ansiedade, como ela acontece, como ela pode ser curada e como ela pode ser transformada em bênção na sua vida, né? E principalmente nos relacionamentos interpessoais. Ok, primeira participação do pastor Valmir. Agora vamos conversar com a Rosane Santos, psicóloga. Rosane, doutora, tudo bem? Tudo bem, Seja Paulo. bem-vinda. Alguma observação no texto inicial? Muito obrigada novamente pelo convite, né? É um prazer muito grande estar aqui com vocês novamente, principalmente falando sobre um tema, pastor, de tamanha relevância, né? E quando a Honória me propôs a participação no programa, ela disse, nós vamos tratar a ansiedade principalmente voltado para o ambiente familiar, e me chamou muita atenção isso, né? Porque eu acredito assim, que mesmo sendo algo que está no nosso cotidiano, bem relacionado a isso tudo aí que foi lido no texto inicial, por mais que seja muito comum, não é normal, né? E infelizmente isso atrapalha muito os relacionamentos, principalmente dentro da família. E no início desse ano saiu uma pesquisa muito interessante de um Instituto de São Paulo, que trabalha exatamente com pesquisas relacionadas a estresse, ansiedade, coisas relacionadas a transtornos mentais. E nessa pesquisa falou sobre o nível de incidência sobre questões relacionadas à ansiedade, principalmente em mulheres, na faixa etária entre 30 e 50 anos. E muito relacionado ao fato de que é nesse momento que a mulher está mais voltada para o papel de mãe, né? E ela está se tornando hoje mãe mais tarde, então normalmente aí um pouco dentro dessa faixa etária, e nessa divisão constante entre o papel de mãe e o trabalho, tudo isso muito movimentando muito, né? O pensamento e gerando sintomas muito ligados a essa questão da ansiedade também. Então acho que um dado muito relevante para nós tratarmos hoje, né? Sem dúvida alguma. E agora a doutora Cristina Geraldine Ferreira, psicóloga também e mestre em psicologia, psicoterapeuta de criança, adolescente e adulto. Doutora Cristina, tudo bom? Tudo bem, Seja Paulo. bem-vinda. E alguma boa observação tarde. no texto? Uma boa tarde aos ouvintes, é um prazer estar aqui novamente.
Realmente é um assunto que nos interessa muito. A ansiedade, ela faz parte, né, do nosso corpo. O nosso corpo funciona perfeitamente. É um corpo que o Senhor não errou. Então sentimos ansiedade quando estamos prevendo algo que possa acontecer de ruim. E como o pastor Valmir bem colocou, nós temos que entender essa ansiedade para que ela venha se tornar uma bênção na nossa vida, como uma amiga, como uma sinalização de que você tem que prestar mais atenção naquilo que você está fazendo. Eu coloco isto, Paulo, meu esposo é aviador, então muitas vezes a ansiedade é amiga, porque ele precisa estar atento para evitar um acidente. Então, lógico que ela em excesso, ela paralisa, né? Quando chega... como o medo, né? Quando medo também tem essa... quando chega um ataque de pânico, chega a paralisar, aí perde a utilidade. E como bem colocou a palavra de Deus, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes colocar diante de Deus, né, as vossas petições. Então, nisso aí eu entendo muito bem que nós temos que enfrentar. Quando vai colocar a petição diante de Deus, você tem que relatar direitinho o seu medo. Isso é um tipo de enfrentamento. Nós precisamos de enfrentar para vencer. Nós poderíamos assim definir a ansiedade de forma mais teórica, sendo a reação do corpo em relação aos nossos pensamentos. É uma coisa mais ou menos assim? Existe a fisiologia da ansiedade. A fisiologia é o reflexo do sistema digestivo, circulatório e respiratório. É reflexo, você não comanda. De repente, todo o seu corpo está respondendo e você está sem o controle, porque a resposta reflexa você não controla. Claro que quando nós podemos aprender, através de uma boa respiração, colocar em ordem essa reação reflexa. Mas existe a fisiologia do nosso corpo, aonde tem todas as respostas, né? Aonde a pupila dilata, o estômago contrai, existe o relaxamento, aonde existe uma emergência, uma urgência de ir ao banheiro, as extremidades esfriam, há o tremor. Existe toda a falta de ar, como você bem colocou no começo, um ataque cardíaco. Tudo isso é o nosso corpo funcionando. Não há pelo que ter medo da nossa própria reagindo, fisiologia. né? É o nosso corpo Às vezes reagindo. aos pensamentos. Doutora Rosane. Existe uma situação interessante nisso, que é assim: o nosso corpo, ele é totalmente regulado a nível de sistema emocional pelos nossos neurohormônios. Então, existe um neurohormônio responsável dentro do nosso funcionamento fisiológico, como a colega colocou, e esse neurohormônio, ele é responsável pelas nossas ações, e isso regula também, claro, que os nossos pensamentos. E a ansiedade está muito ligada à produção do cortisol, que é o mesmo hormônio que nos coloca para isso tudo, nessa disposição, para reagir diante da vida e ter sempre esse preparo para enfrentar situações, e esse enfrentamento muito na ideia de sobrevivência e de luta ou fuga em determinadas situações. Então é o cortisol que está ali sempre reagindo. Por exemplo, hoje de manhã nós levantamos, fizemos todas as nossas atividades até chegar aqui, né, para esse nosso bate-papo, regulado exatamente pelo cortisol. Ele que nos fez acordar em determinados horários e fazer todas as nossas atividades. O que acontece é que quando a pessoa tem uma ansiedade patológica, esse preparo físico para essa luta ou fuga, ele é constante. Por isso que vem muito medo. É como se a pessoa tivesse sempre com essa de que algo de ruim vai acontecer, que ela tem sempre que estar preparada. Por isso que tem uma relação muito direta com insônia, porque essa necessidade de vigília constante. Normalmente pessoas muito ansiosas, elas têm dificuldade de fechar os olhos, porque elas sentem medo de ir, porque fechar os olhos muitas vezes significa uma entrega. Então tudo isso acaba fazendo uma diferença muito grande nessa visão de funcionamento mesmo. E comem mais também, né? Também. Né? Aí vem um outro detalhe extremamente importante disso tudo, que são as novas descobertas. Porque
parte das pessoas tem dificuldades para emagrecer e grande parte, mesmo fazendo dieta, a dieta não funciona. Existe uma... Você pode esperar só um pouquinho. Isso aí é algo fantástico. Nós vamos ter que discutir isso aqui mais, né? Porque é um problema hoje internacional, não é? Virou epidemia. Não é? É um desafio para a ciência. O sobrepeso? O sobrepeso é um desafio para a ciência, extremamente complicado, não é? Tem algo ligado à ansiedade. Daqui a pouco a senhora podia abordar esse assunto, pastor Valmir. É interessante porque as duas comentaram aqui algo relevante da parte técnica da ansiedade, né? Exatamente. A parte clínica. Fisiológica. Né? E é interessante porque tudo isso está. Então, ansiedades nós definimos que são medos, circunstâncias que são gerados na emoção, né? Tudo está ligado à emoção. Ao pensamento. Ao pensamento, à emoção, à minha vontade, aos medos, como você determinou aqui. E a Bíblia diz que tudo isso está ligado à emoção, à vontade, os meus pensamentos estão na nossa alma. Quer dizer, quando nós somos guiados pela nossa alma, nós não conseguimos, às vezes, viver uma vida sem essa ansiedade. Então, trazendo para a palavra de Deus, como foi citado aqui pela doutora, o apóstolo Paulo, ele está, em Filipenses capítulo 4, ele está falando aos Filipos a respeito de os Filipos era uma igreja perseguida naquela época e eles estavam com certeza com medo, com ansiedade de várias maneiras, e o apóstolo Paulo, ele está preso numa prisão romana, prestes a enfrentar a guilhotina, e ele escreve falando para o povo: não fiqueis ansioso por coisa alguma. Quer dizer, você que está nos ouvindo hoje, é muito interessante saber que, principalmente os cristãos, nós que temos o Espírito, a ansiedade, ela é removida. O apóstolo Paulo descreve os detalhes dessa ansiedade lá em Filipenses capítulo 4, que nós não devemos ficar ansiosos. Ele fala os motivos que nós não devemos ficar ansiosos. E aí ele descreve as causas, ele descreve o resultado de quem vive sem ansiedade. Então nós vamos ver aqui a parte clínica daqueles que, mesmo conhecendo a Jesus, não vivem esse Jesus, vivem pela alma, infelizmente, e vivem ansiosos. Se você conhece, vive pela sua alma, permite que a ansiedade tome e pode chegar a um nível desse patológico, é porque precisa ter uma experiência com Deus. Em primeiro momento, eu creio que tem essa vida com Deus para você viver. Agora, quem não tem Jesus, ele vive praticamente pela alma, e praticamente pela alma essa ansiedade toma conta da vida dele. Atenção, ouvinte, se você não é crente, se você não é evangélico e não está muito acostumado com com essa linguagem, né? Corpo, alma, espírito, é só para você que ligou o rádio, está acompanhando o Mesa dos Notáveis, é o seguinte: nós, seres humanos, um ser triuno. Ou seja, a nossa formação, nós somos corpo, que é o nosso contato externo com o mundo, com os 5 sentidos. Somos corpo, não é? Você tem um corpo, não tem? É um corpo biológico. Biológico. Nós temos alma, que envolve a nossa mente, não é? A nossa vontade, as nossas emoções. Você chora, por que você chora? Você vibra com o gol do seu time, por que você vibra com o gol do seu time? É a sua alma, não é? E aqueles que nasceram de novo, ou seja, tiveram um encontro com a pessoa do Senhor Jesus, têm então um espírito que está avivado dentro dele. É onde Deus habita. Deus habita ali naquele espírito. E você pode ser comandado, a sua vida pode ser dirigida pelo espírito. E aí, se a sua vida ela é dirigida, né, é conduzida pelo Espírito, logo você vai ter controle sobre a alma e controle sobre o medo e sobre a ansiedade, não é? E até o seu contato com as pessoas será diferente, o seu toque com as pessoas será diferente, não é? Agora, se você não conhece a experiência espiritual, é bem provável que você seja uma pessoa almática, ou seja, controlada pelos sentimentos, pelas emoções, e aí é o perigo de se tornar uma pessoa ansiosa, não é?
dirigida pelos pensamentos, não é? Então esse é o grande perigo. Eu só quis colocar isso aqui porque tem muita gente que nos ouve e às vezes não entende essa linguagem de alma, espírito, corpo, como é que é, respaldando a ótima participação do pastor Valmir. Vamos para um intervalo rápido e nós voltamos, ouvintes, com o tema ansiedade. Ansiedade é o tema de hoje do programa Mesa dos Notáveis, que recebe o pastor Valmir Machado, pastor da Videira, da Escola da Família, é o responsável pelos encontros de casais, do programa Casais Radicais na rádio e atendimento às famílias da Videira. A doutora Rosane Santos, psicóloga, com especialização em psicodrama e psicoterapia do trauma, e a doutora Cristina Geraldine Ferreira, psicóloga, mestre em psicologia, psicoterapeuta de criança, adolescente e adulto. Voltamos em instantes com Mesa dos Notáveis. Até já, pessoal. Apresentação: Paulo Francisco. Eu quero começar esse segundo bloco do Mesa dos Notáveis hoje discutindo o assunto ansiedade, com a doutora Rosane Santos, psicóloga, a doutora Cristina Geraldine, também psicóloga, e o pastor Valmir Machado, que é o pastor da área familiar aqui da Videira, fazendo uma pergunta assim, bem direta sobre ansiedade. Eu começo com a doutora Cristine. As pessoas podem, bom, vou usar na primeira pessoa, tá? Como se fosse eu a vítima da ansiedade, tá bom? Certo. Vou usar na primeira pessoa. Doutora Cristina, eu posso morrer de ansiedade? Olha, na literatura não tem casos de muito raras exceções de pessoas que morrem em um ataque de pânico, por exemplo, que é a ansiedade ao máximo. Eu costumo dizer que no 0 é a pessoa, 0, 1 é a pessoa deitada numa rede, relaxada. No 10 é a pessoa tendo um ataque de pânico, que é o máximo da ansiedade. Então, o contrário da ansiedade é o quê? O relaxamento. Mas, Paulo, a ansiedade é o nosso corpo funcionando. Eu costumo dizer, o nosso Deus não errou. É perfeito. Quando uma pessoa tem, que é o sistema nervoso autônomo simpático em ação, que é todo esse efeito da ansiedade, se ela não faz nada, se ela não busca ajuda, se ela não busca relaxar, se ela não toma o medicamento, em alguns minutos, em 15 minutos, 20 minutos, isso passa. É como se é acionado o sistema nervoso autônomo parasimpático, que é o do relaxamento. O corpo relaxa. É tão perfeito que a pessoa não fica 24 horas ansiosa. Ela passa por uma ansiedade e depois o corpo dela, se ela não toma nenhuma providência, chega um ponto que o próprio corpo, em defesa, traz o relaxamento. É acionado o sistema nervoso autônomo parasimpático e traz o relaxamento. Então, é o que eu digo aos pacientes, porque o medo de morrer é muito grande. O medo de ficar louco, o medo de perder o controle é um dos sintomas. O medo de desmaiar é outro. E eu costumo dizer, já aconteceu? Você desmaiou, você perdeu? Não, então, realmente não vai acontecer. Realmente o medo é grande, os sintomas são muito fortes, mas não perde, não chega à morte. Não. Morre se houver problemas cardíacos. Tanto que o psicólogo, ele não pode tratar de um paciente com todos esses sintomas sem antes saber se ele não tem nenhum problema clínico. Isso é muito importante. Precisa ser descartado qualquer problema cardíaco, qualquer problema realmente da área médica. Mas eu já li alguma coisa, doutora Cristina e doutora Rosane agora, eu não me lembro onde foi, mas eu já li uma reportagem sobre o coração partido. Não sei se vocês já leram sobre isso, o coração partido, que pessoas chegaram a óbito por causa dessa reação, às vezes uma frustração intensa, uma traição
de um grande amigo, às vezes uma traição de uma pessoa que você amava tanto, algo inesperado, e a dor, a perda de um filho, por exemplo, não é? A perda de um ente querido, e pessoas que chegaram a óbito por causa desse nível tão intenso, esse impacto tão intenso. Por isso. Mas aí seria um problema cardíaco, Paulo. Sim, mas, por causa da ansiedade. Talvez. Isso é psicossomático, não é? Mas não seria da ansiedade, né? Seria. Mas gerado pela. Foi gerado, no caso, pela emoção muito forte da perda, né? Mas porque ele já tinha um problema cardíaco. Então, talvez foi um ataque fulminante, né, do coração, mas não que seja dos sintomas da ansiedade, que é esse medo de antecipando algo perigoso. Então, a ansiedade é antecipando o futuro. A pessoa não vive no presente, ela antecipa de que algo ruim vai acontecer. Bom, a pergunta na primeira pessoa, porque evidentemente muitas pessoas fazem a mesma pergunta, então eu coloco na primeira pessoa. Eu posso morrer de ansiedade, doutora Rosane? Existe todo esse detalhe, né? Toda essa situação que a doutora Cristina colocou, que é muito relacionada assim, que pessoas principalmente, né, que têm o sintoma do transtorno do pânico, a primeira reação e o primeiro pensamento que ela tem é realmente a sensação de morte iminente, por taquicardia e todos os sentimentos que ela tem, tanto que grande parte deles acreditam fielmente que eles têm algum problema cardíaco. Agora, existem outros estudos que falam de outras situações que é bem tratado dentro da visão da psicoterapia do trauma, que é uma das especializações que eu tenho, que o nosso coração hoje ele é entendido como o nosso segundo cérebro. Só que ele é o nosso cérebro emocional. Tanto que ele tem um poder muito grande de cura. Hoje é utilizado muito nessa visão de tratamentos emocionais, que tem essa visão exata de que o coração ele tem esse poder, né, para limpar os nossos sentimentos negativos, muito mais do que o cérebro, que é regulado pela nossa razão e pelos nossos pensamentos. Então, com isso, é importante diferenciar as duas coisas, que existe esse medo, essa preocupação, que ela é irreal, ela é fantasiosa, ela não é concreta, mas existem situações sim, como você relatou, que essa sensação de perda, essas coisas que determinam muito a vida da pessoa em algum momento, dependendo de como ela lida, isso pode sim levar à morte, justamente por essa visão de que o coração sofre um impacto muito grande. Aí pode ter um problema fisiológico, mas aqui nós estamos tratando de uma visão emocional da situação, né? Que as nossas emoções, elas regulam o nosso sistema completamente e elas têm uma determinação muito grande sobre o nosso físico. Então, cada vez mais existe uma certeza nas novas descobertas que todos os eventos físicos da nossa vida, primeiramente, né, qualquer problema de saúde, primeiramente ele veio pelo impacto de algo que emocionalmente nós vivenciamos e de muito relacionado ao fato de não ter conseguido suportar ou não ter conseguido vivenciar aquelas emoções de uma maneira adequada ou da melhor maneira possível, e isso dentro de uma visão até de um instinto de sobrevivência, o nosso corpo ele acaba respondendo. E aí vem alergia, enxaqueca, problemas relacionados ao estômago e todos os demais problemas físicos, com essa visão de que primeiro eles vieram por alguma situação que foi emocionalmente vivida e que não foi bem vivida, na verdade, né? Pastor Valmir, ainda sobre essa questão ansiedade e morte, eu queria só a mesma pergunta. Não, é a mesma pergunta, eu só quero lembrar, por exemplo, agora um texto bíblico, né? Relacionando ansiedade à morte. Jesus no Getsêmani, ele disse: a minha alma está ansiosa até a morte, né? Um texto, o próprio Senhor Jesus falou. Então eu estou querendo relacionar o tema, dando um respaldo bíblico aqui, e faço a pergunta assim: eu posso morrer de ansiedade? Eu creio assim que aquele que vive ansioso, ele está morto. Talvez não mente como nós estamos, assim, eu creio que é a sua pergunta. Ele não vive o presente. Ele não vive, porque a ansiedade, Paulo, ela tem a ver com o nosso passado e tem a ver com o nosso futuro. Praticamente a ansiedade, ela é escrava de circunstâncias do passado, de problemas que nós temos no passado, que isso gera medo no presente, ou também esse medo que eu estou vivendo no presente por circunstâncias que gera morte para o meu futuro. Então, casamentos estão acabando porque circunstâncias do passado
traumas que aconteceram, traições que aconteceram, não gera mais confiança entre marido e esposa para ter um relacionamento no futuro e viver essa plenitude, essa alegria. Então a ansiedade, ela tem matado o presente das pessoas em virtude de um passado com problemas, com circunstâncias, com traumas, e tem matado o futuro. Tem muita gente que nem fala assim, não vou fazer uma faculdade porque não vai dar certo mesmo, eu não vou ser um bom profissional, porque essa ansiedade está vivendo hoje esse presente na vida dela, ela não consegue ter nenhum tipo de relacionamento, não só familiar, mas também profissional. Então, pessoas que vivem o presente hoje com ansiedade, elas são mortas. Elas não conseguem ver no futuro, elas não conseguem perceber algo positivo, algo bom, porque tem circunstâncias que machucam, que ferem e que geram essa ansiedade. É bom lembrar que todos nós estamos sujeitos a ansiedade forte, né? Porque é o caso de Jesus ali no Getsemane, né? Jesus, mesmo sendo Jesus, mas na sua condição humana, falou: eu estou ansioso até a morte. Ou seja, ele sabia que ia morrer, né? O Pai já havia revelado a ele, tanto que ele pediu: afasta de mim esse cálice, se possível, mas faça a tua vontade, não a minha. Então ele sabia que a morte já estava prevendo, era iminente, não é? E ele diz: então eu estou ansioso até a morte, estou ansioso até que chegue aquilo ali, não é? Então é algo inerente ao ser humano. Que estamos sujeitos, porque quando um paciente chega e fala: eu quero acabar com a minha ansiedade, isso não pode existir. Acabar com a ansiedade, você não tem energia para trabalhar, para agir. Você precisa estar com o seu corpo funcionando plenamente. São os reflexos. A pessoa, quando toma um ansiolítico muito forte, ela fica uma pessoa sedada. Passiva, a qualidade de vida dela diminui. Inclusive os médicos falam que não há um remédio para ansiedade, na verdade é um sedativo, não é um tratamento, é um sedativo. E então a ansiedade, na verdade, nós precisamos controlá-la, aceitá-la como um sintoma do nosso corpo perfeito em funcionamento e saber controlar essa ansiedade, essa reação para o nosso bem, para a nossa ação. Porque é bom lembrar que como o pastor Valmir bem colocou, a pessoa que vive realmente no passado, porque é o medo que ela está de que vai ocorrer novamente aquilo que ocorreu no passado. Aqui em outro tipo de situação, mas o medo dela, ela está presa no passado porque ela teme que ocorra novamente, então ela não vive o presente, ela está sempre na expectativa de que pode acontecer novamente. E sendo que a vida, diariamente, nós temos uma novidade de vida diária, não há como repetir, né, algo. Então, saber enfrentar isto, né? Viver o presente seria a solução para a ansiedade. Doutora Rosane, qual é a diferença entre pânico e ansiedade? O transtorno do pânico, né, que nós chamamos, ele é um sintoma mais acentuado dessa ansiedade que nós falamos, que é mais ou menos assim, ó. Existe a ansiedade normal, que regula o nosso funcionamento do corpo, que nos coloca em ação, nos coloca em movimento. Essa ansiedade, quando ela passa para um nível extremo, que acaba trazendo prejuízos para a nossa vida, ela já se torna uma ansiedade patológica. E dentro dessa visão de ansiedade patológica, existem os vários transtornos relacionados a determinados sintomas. E um deles é o transtorno do pânico, que é essa pessoa que tem normalmente esse tipo de reação. Essa sensação iminente de morte, com taquicardia, sudorese, e tem realmente essa visão de que naquele momento se assemelha muito com questões relacionadas ao funcionamento cardiovascular mesmo. Então, por isso que muitas vezes tem esse pensamento eminente de que naquele momento ela está tendo alguma coisa relacionada ao cardíaco.
Todos esses sintomas que a doutora Rosane nos colocou, isso ocorre num pico de 10 minutos, então é forte demais. É uma crise, na verdade. Um ataque cardíaco, a visão fica turva, dá uma sensação de desrealização, a pessoa treme, esfria as mãos, ela acha realmente que vai morrer. É muito interessante, a pessoa chega e fala, tô passando mal e tem que correr pro pronto-socorro. Geralmente chega no pronto-socorro, eles dão um sedativo e falam assim, não tem nada. A pessoa então às vezes nem aceita. Mas eu quase morri e não tenho nada. Mas realmente... Esse é o pânico. Você tá estressado, né? Você tá estressado. Mas na verdade... Mas que não deixa de ser. E quando a pessoa, então, tem consciência do que realmente aconteceu, o funcionamento fisiológico, com a emoção e por que ocorreu, a ansiedade abaixa. Eu fico aqui imaginando como deve ser a vida e a atividade de um pastor evangélico, e principalmente um pastor como Valmir Machado, que lida todo dia com questões de casamento, família, né? Eu aproveito então sobre o tema para perguntar ao pastor Valmir o seguinte: geralmente as pessoas chegam para o atendimento já no nível de depressão, porque a ansiedade pode levar à depressão também, né? Que tipo de experiência o senhor está tendo? Que tipo de pessoas o senhor está recebendo? E em que pé essas pessoas chegaram por causa da ansiedade? Eu creio que é um grande desafio para o senhor como pastor, né? É um grande né? desafio todos os dias, né? Mas é um grande prazer ao mesmo tempo, né? Nós como pastores, creio que as doutoras também, nós não queremos isso para ninguém, mas eu tenho prazer de ouvir histórias contadas por cada um que nos procura, porque eu sei que o resultado, né? Por que é que essas pessoas estão ansiosas? Normalmente elas chegam, Paulo, em vários estágios. Mas o primeiro estágio que elas estão ansiosas, e pode ser num grau mais elevado ou no início, primeiro porque elas não têm entendimento que, por mais que clinicamente não tem cura, espiritualmente nós cremos que sim, Jesus é a cura. Então, a primeira que elas colocam toda o seu entendimento de cura sem colocar Deus em primeiro lugar. Essas ansiedades são resultados de relacionamentos quebrados, de feridas dentro de relacionamentos de pai com mãe, com marido com esposa, e também são por resultado de uma busca constante por uma prosperidade. Nós vivemos um momento aqui que é loucura. Todo mundo quer trabalhar demais, quer ficar rico, quer ficar rico para falar assim, não, na minha velhice eu quero só usufruir. Então todos esses resultados de alguém que tem relacionamento frustrado, machucado, ferido, alguém que não tem entendimento que Deus pode curar qualquer tipo de relacionamento e principalmente ansiedade, e que vive buscando, desejando ter, esquece de ser o marido, ser a esposa, ser o pai, ser a mãe. Eles chegam num consultório, chegam no nosso consultório espiritual, praticamente nesses níveis, em todos os estágios. Alguns que são crentes, que entendem, logo no primeiro início eles percebem esses sintomas e eles já buscam, mas também chegam no nível às vezes patológico, né? Que são aconselhados a procurar até uma das doutoras para buscar porque essa insistência, esse coração já está, por mais que nós cremos que a palavra tem poder para isso, mas as pessoas continuam botando, não colocando, não tendo fé suficiente para crer nisso, né? É interessante a literatura que todo depressivo foi um ansioso mal resolvido. É como se a ansiedade, o medo de que nós comentamos, faz com que a pessoa se feche. Ela se esquiva das situações da vida. E esse se fechar, nós chamamos, a depressão. A pessoa para de agir e deprime. Nem todo ansioso vai ser um depressivo, mas geralmente o depressivo, ele foi um ansioso. Foi o ansioso. Então, houve a comorbidade.
Sim, doutora? É um detalhe muito importante disso que o pastor trouxe, é assim, né? Nós estamos falando aqui inicialmente do problema, né? Mas eu acho muito importante também nós falarmos de tratamentos, de possibilidades, claro, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Então, só pegando um gancho aqui nessa fala dele, hoje nós entendemos assim, que nós temos que alimentar o nosso pensamento. E nosso pensamento, ele é alimentado diariamente em todas as situações que nós vivemos. Então, o que nós observamos a nível de consultório, nessa prática do atendimento, é que principalmente aqui eu não estou falando exatamente de religião, mas eu estou falando da pessoa conectada com fé, com Deus, porque normalmente é alguém que acredita e ela tem um lugar para se segurar, principalmente em momentos de dificuldades. E aí vem uma coisa que me encanta muito, que quando a pessoa tem essa visão e está relacionando o seu pensamento com Deus, com algo que é maior do que nós e que tem poder para todas as coisas, o físico também responde muito mais. Então, é um encanto, porque se essa pessoa acredita, ela tem uma visão e ela entende que a fé é importante para a vida dela também, esse físico está sendo alimentado por algo bom. E se isso está sendo alimentado por algo bom, esse pensamento desacelera, o sintoma desaparece, e aí vem essa coisa tão brilhante que é a junção de coisas boas para a vida, né? Que é juntar um pouco disso que nós estamos falando, de ciência, de conhecimento, dessa visão mais técnica, mas com a visão da fé, e isso se junta de uma maneira fantástica. Como fazer o diagnóstico da ansiedade? Eu posso me livrar da ansiedade? Daqui a pouco, após o nosso intervalo, vamos tratar da solução do problema, ansiedade, com os nossos notáveis aqui na Vinha FM. Até já, ouvinte. Apresentação: Paulo Francisco. Voltamos, ouvintes, com a mesa dos notáveis discutindo ansiedade. E agora, a solução para esse problema. Existe solução para esse problema? Doutora Cristine, primeiro, como fazer o diagnóstico da ansiedade? Existem vários sintomas, mas o manual de diagnóstico da Associação de Psiquiatria Americana, ela fala que pelo menos 4 de 13 sintomas, que seria, por exemplo, palpitação, suor, tremer, sensação de falta de ar. Isso daí já daria sintomas para o diagnóstico da ansiedade, de um ataque de pânico, por exemplo. Sensação de sufocamento, dor no peito, náusea, sentir-se tonto, seriam outros. Para um profissional, quando houve esses sintomas e a pessoa realmente não tem um problema clínico, nós diagnosticamos como um ataque de pânico, uma crise de ansiedade. E como fazer o diagnóstico? Paulo, isso é com relato e observação. O paciente tem que relatar. Assim como todos os transtornos mentais, nós precisamos do relato do paciente, assim como dos familiares. Então, a pessoa fala, não, eu não estou sentindo, palpitação, estou sentindo falta de ar, meus olhos não enxergo. Isso que chega num pico em 10 minutos, um momento muito rápido, acontece toda essa enxurrada de sensações corporais. O que é terapia comportamental cognitiva, doutora? A terapia comportamental, nós olhamos para a circunstância, para o ambiente, nós encontramos a causa do transtorno. Nós olhamos para aquelas situações que ela está vivendo para encontrarmos a causa do transtorno. Não está dentro da pessoa, mas está nas circunstâncias, no ambiente, no comportamento dela. A cognição seria os pensamentos. Porque quando nós pensamos pensamentos catastróficos, nosso corpo sente, nosso corpo se prepara para uma catástrofe. Se aquele pensamento não tem relação com a realidade, nós podemos então mudar nossos pensamentos. Bom, agora eu vou fazer a mesma pergunta para a doutora Rosane e para o pastor Valmir. O ponto da psicologia, do profissional da psicologia e o ponto de vista espiritual, a parte do pastor que trata também com pessoas bastante ansiosas. Primeiramente, na psicologia,
E vou voltar aqui à primeira pessoa, tá? Como se a pessoa estivesse perguntando para você, então. Eu posso me livrar da ansiedade com a psicologia? De que forma? Então, Paulo, na visão que eu trabalho, nós vamos tratar exatamente assim. A ansiedade é uma questão presente no nosso corpo e importante. Ela se torna um problema quando ela está no nível patológico. Então, esse paciente que chega com queixas relacionadas, né, a esse pensamento no futuro, essa preocupação excessiva, nós vamos encontrar juntos, no ambiente de tratamento, um ponto de equilíbrio. Então, para que esses sintomas deixem de ser, para aquela pessoa, motivo de sofrimento e passe a ser uma coisa importante e normal do dia a dia, colocando ela sempre nessa visão mesmo de produção e seguir a vida. E esse diagnóstico, ele é feito, né, dentro dessa visão que eu atuo, não só para rotular aquela pessoa. Então, a pessoa tem o transtorno tal, porque isso a gente entende que não influencia tanto a nível de resultados, né? O que importa é que ela aprenda a lidar com aquelas reações e com aquelas sensações e principalmente que aprenda a controlar esses pensamentos que de alguma forma acabam interferindo na realidade e na estrutura da vida daquela pessoa como um todo. Então, é muito mais com essa visão de controlar esses pensamentos. E controlar esses pensamentos significa melhorar a qualidade de vida, significa, né, pensar em outras atividades, pensar em outras situações que de alguma forma sejam importantes para aquela pessoa e vão, de alguma maneira, também contribuir para tirá-la desse padrão de pensamento que a leva sempre a repetir as mesmas questões e os mesmos comportamentos. Que é um pouco do que eu comecei falando aqui da questão do emagrecimento, né? A grande dificuldade das pessoas em emagrecer é justamente essa. A dieta leva para esse pensamento de que ela tem que produzir, de que tem que fazer, e aí lida demais com frustração, porque começa e não consegue, e nisso tem muito cortisol sendo produzido no corpo, porque esse cortisol está dizendo o tempo inteiro que ela precisa fazer, e no fim ela não consegue. E além do mais, um estudo muito recente mostra que o cortisol, ele coloca o seu corpo para ter uma necessidade maior de ingestão, por exemplo, de carboidratos, porque com isso você tem uma sensação de preenchimento muito rápido e de alguma forma o seu organismo tem mais energia, pelo menos naquele momento, funcionando. E isso dá essa falsa sensação. E nessas falsas sensações, a dificuldade para emagrecer. Então, por isso que a gente pensa muito nessa ideia de trabalhar a qualidade de vida e trabalhar como um todo. Então, não só no sentido de rotular a pessoa como aquele transtorno, mas também de levar outros padrões, de fazer com que ela pense em outras situações da vida que vão alimentar esse pensamento e sair de um padrão, né, que é um padrão doente, entre aspas. Tanto que eu ouvi uma frase bem recente, que eu acho que cabe muito no que nós estamos falando aqui. Quando nós tratamos muito de doença e falar, não, aqui tá a doença tal, nós estamos fazendo caminho na roça. Como é que formam os caminhos na roça? As pessoas começam a passar e elas vão passando, e o que acontece? Aquilo ali vai ficando uma marca e a tendência é que todo mundo passe por aquele mesmo lugar. Então, quando nós estamos num padrão de doença a nível cerebral, nós estamos formando caminhos da roça, nós estamos só reafirmando coisas negativas. E aí a visão é muito contrária disso. Então, existe sim uma dificuldade, mas nós vamos entrar com uma maneira de diminuir essa dificuldade e não reafirmar aquela dificuldade. Nesse caso, essas famosas terapias de grupo, elas podem funcionar? Muito. Porque a convivência no grupo, e aí vem a questão da igreja, da pessoa ter relacionamento. Quanto mais eu, pessoa, né, do modo geral, tenho contato com outras pessoas vivendo mais ou menos aquelas mesmas situações que eu, isso amplia o meu pensamento, porque às vezes eu tenho uma solução para alguma coisa, o pastor tem outra, a colega aqui tem outra, e isso vai trazendo crescimento. Por isso que é uma visão diferente, de tirar a visão de doença, formando o caminho da roça e formando muito mais uma visão de saúde, ampliando o pensamento e trazendo outras soluções. Eu posso me livrar da ansiedade? Você ouviu o ponto de vista da psicologia, que é a doutora Rosane. Faço a mesma pergunta, o ponto de vista do pastor, do tratamento espiritual, vamos aqui, do aconselhamento, né? Que é uma expressão bastante usada entre nós, né? Pastor Valmir Machado. Paulo, ouvindo a doutora, é interessante porque a única coisa que muda é o nosso alvo. Com certeza ela trata não só os cristãos, mas também com pessoas que não têm essa espiritualidade, como ela disse anteriormente. Mas o alvo dos psicólogos é o coração, através de mudança de mente
E uma prática de exercício diário, através desse compartilhar em grupo, outra vez de um outro tipo de terapia que vocês podem adotar. O apóstolo Paulo, ele fala a mesma coisa com um fundamento diferente. Ele fala a mesma coisa. Em Filipenses capítulo 4, Paulo fala que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. E ele dá a receita. E é interessante que o que a senhora falou, nós estamos falando aqui exatamente. Paulo fala a partir do capítulo 6 assim, Paulo: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração. Então existe um remédio? Existe. Paulo fala que a oração é que vai atingir o coração. Mas esse coração, na Bíblia, nós chamamos ele de espírito. É a aula que o Paulo deu aqui no bloco inicial, de princípio de revelação da palavra, de corpo, alma e espírito. Quando nós oramos, e ele fala de 4 tipos de oração. Ele fala da oração, que é essa oração de intimidade, fala da súplica, de ações de graça e petições. Quer dizer, nós, através da oração, nós atingimos o coração. Esse coração é o espírito que nós entendemos. E ele continua: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, porque não é normal. Alguém que está passando por essas lutas, por essas dificuldades, vai receber uma paz. Ele diz que excede todo entendimento. Ninguém fala: mas por que você tem essa paz? Você está passando por tantas lutas, mas vem uma paz. Por quê? Porque atingiu o coração. A oração tem esse poder. Aí ele pergunta, doutora, ele continua no versículo 8: e o que pensar? Olha aí, olha a terapia do cristão. Exatamente. E ele fala assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, de alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Então nós estamos sendo mudados, nós estamos sendo transformados. E por último, a doutora falou: nós precisamos exercitar, nós precisamos praticar. E ele termina falando isso no versículo 8: o que também aprendestes. Se nós somos cristãos, nós recebemos a palavra, nós cremos nela. Se nós recebemos, se nós aprendemos e recebemos e ouvimos e vistes, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Não vai ter ansiedade sobre a sua vida. Por quê? Porque você ora, Deus atinge o seu coração, você tem intimidade no seu Espírito Santo, que está habitando no seu espírito, muda o seu pensar, como as doutoras falaram aqui, muito claro, esse é o trabalho, esse é o foco, e você vai praticar aquilo que você aprendeu. Então os casais chegam, os irmãos chegam detonados. Qual que é o nosso trabalho? Se você sabe muito bem disso, nós fazemos isso na Escola da Família. Nós temos lá 10 casais, 8 casais numa sala, onde um testemunha da ansiedade do outro, circunstâncias, dificuldade, dos medos, e aqui um é edificado pela vida do outro, dá o testemunho, quer dizer, isso engrandece. Então, perante ao Senhor, nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma, mas também, você está ansioso hoje, medite sobre Filipenses capítulo 4, que eu creio assim, o fundamento que eu percebo, que é lógico que eu creio, porque são irmãs cristãs também, é lógico que elas entendem o que eu estou falando, mas como elas, normalmente quem procura um pastor, 95% são pessoas que já são cristãos, pelo menos, né? Nesse aconselhamento. No caso de vocês, pode ser que não seja essa percentagem. Então, eu acho que vocês têm que trabalhar esse lado emocional. Mas nós trabalhamos esse lado espiritual, crendo que tem cura, sim. É muito importante, pastor, que o senhor foi colocando e me veio, assim, para fazer essa observação. Eu trabalho com um aparelho que se chama cardiofeedback. Ele mede, através da nossa pressão e outras reações do nosso corpo, a nossa frequência cardíaca. E no final de cada sessão, ele nos dá, no consultório, uma avaliação de como foi aquela sessão daquele paciente. E através dessa frequência, ele faz uma leitura mesmo a nível de tratamento, onde nós estamos intervindo para trazer os melhores resultados. E eu percebo exatamente esse antes e o depois daquela pessoa sendo tratada quando ela chega. Então, normalmente ela está falando de um problema, o corpo dela está sempre estresse, a reação está lá em cima, né? E ao passar do tempo na sessão, a gente tem essa visão de um antes e depois. E eu sou cristã, né? Eu sou evangélica e eu tenho pesquisado algumas coisas para trazer exatamente isso que eu trouxe, de alimentar o nosso pensamento com uma coisa boa. E eu tenho feito um exercício muito interessante. Eu ligo o aparelho em mim,
e tô aqui conectada com os meus pensamentos e vou falar com Deus. No fim, eu vejo o meu relatório desse antes e depois. Então, no momento que eu coloco, que eu tô aqui pensando e agitada com os meus pensamentos, ele tá de um jeito. A hora que eu tô aqui, concentrada, orando, clamando ao Senhor, tá totalmente todo diferente. Sobre você. E é um dado concreto. A ciência confirma a Bíblia. Exatamente, é um dado concreto, que no final tá lá o relatório prontinho pra gente ver. Eu queria aqui terminar o programa tocando na questão da ansiedade com as crianças e com os adolescentes. Eu tenho informação aqui de que cerca de 3.400.000 menores de 18 anos estão deprimidos por causa da ansiedade. Isso é 1 em cada 33 crianças e 1 em cada 8 adolescentes. Eu pergunto o seguinte, esses números mostram realmente a realidade? As crianças podem ficar ansiosas? Uma criança que adora brincar, gente, que adora se divertir. Eu vi uma foto esses dias, algum tempo atrás, depois daquele terremoto no Haiti, aquela destruição, e no meio daquela fedentina, daquele mau cheiro de cadáver, casas destruídas, alguns menininhos fizeram um campinho, golzinho, uma pedra daqui, uma pedra dali como gol, e batiam bola no meio daquele desastre. Então, criança é uma coisa espetacular. Como é que consegue brincar no meio de uma tragédia tão grande, né? Sorrindo, essa foto foi muito significativa para mim. Eu gostaria que vocês falassem sobre a ansiedade da criança. Como uma criança com essas características como uma criança pode ficar ansiosa, doutora Cristina? E o que nós podemos fazer para não deixar a criança ficar exatamente como os adultos estão aí? Realmente, um lar onde está havendo desavenças, a criança fica ansiosa, um medo da separação dos pais, às vezes na escola o jovenzinho pode estar sofrendo bullying, e ele então tem um medo, tem ansiedade de ir para a aula. Às vezes a mãe ansiosa, ela passa para a criança essa ansiedade. Não há distinção, e realmente as crianças hoje, principalmente, têm sofrido muito de ansiedade, assim como os adolescentes também. Não há uma distinção do corpo, realmente há o medo de que algo ruim possa vir a acontecer, e a criança muitas vezes pode até atrapalhar na escola. Tem dificuldade às vezes escolar, de aprendizagem, fica para trás por medo de que algo ruim vá acontecer, porque em casa não está bom, a situação não está bom. Geralmente, quando nós vamos atender uma criança, temos que atender os pais. Precisamos de conhecer a história dessa criança, a história desse lar, o que está acontecendo, para nós entendermos a história da criança. São dados alarmantes, isso que você disse. São dados alarmantes que nos traz muito sofrimento, porque seria, como você falou, a melhor fase da vida. A criança, o direito dela seria de estar brincando livre, acompanhada dos pais, sendo protegida, e não está acontecendo isto. Às vezes a correria, a luta dos pais pela sobrevivência tem deixado de lado a proteção à criança, e vai gerar um adulto com problemas. Muito bem, nós vamos encerrar. Desculpa, Paulo, você tinha falado de um tratamento, não é? Da ansiedade. Como o pastor e a doutora Rosane falou, existe uma forma como a pessoa, às vezes, ela não consegue nem saber porque está ansiosa, ela só sofre. Como na palavra fala, colocar diante de Deus as petições. Então a pessoa, ela tem que saber o que ela está, por que ela está sentindo. Nós chamamos muitas vezes de escrita terapêutica. A pessoa escrever, ela está temendo o quê? Eu estou com medo de quê? De perder o emprego, do meu filho não se dar bem, do meu esposo me trair. Vai escrevendo. Escreve, mesmo que pareça irracional, mas escreva. Eu já ouvi falar sobre isso, quer dizer, quando você escreve, é como se estivesse colocando diante de Deus essa petição. E ali você
encara, enfrenta. Peraí, medo de perder o emprego. Enfrenta isso. Por quê? Olha, na realidade, realmente eu estou com. Eu vou perder mesmo ou não? Você fazendo isso é como se estivesse colocando diante de Deus essa petição. E Deus vai te trazendo mesmo clareando essa situação para você, e nisso a ansiedade diminui. Fechando o nosso programa de hoje com o tema ansiedade, o nosso programa de hoje, que teve a doutora Rosane, que teve a doutora Cristine e o pastor Valmir Machado. Aquela tradicional perguntinha que a gente sempre faz no final. Doutora Rosane, o que eu não perguntei que a senhora gostaria de ter respondido? Ou até perguntei e não deu tempo de responder. Não, Paulo, acho que foi tudo bem, um programa muito interessante, né? E que eu acredito, assim, que serve de uma grande fonte de informação, principalmente, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo. E o que eu quero deixar para nós finalizarmos é assim, né? Acho que cada dia nós temos que ter uma visão de que a nossa vida é aquilo que nós temos de mais importante. E que o melhor, pensando nisso, é que a gente viva com qualidade, né? E viver com qualidade significa entender os nossos pensamentos, entender os nossos sentimentos. E se alguém hoje se vê vítima ou se vê vivendo, né, situações assim, que não existe em procurar uma ajuda, que não existe em procurar, seja uma ajuda profissional, uma ajuda do seu pastor, ou alguma coisa assim, que vá tirá-lo daquele padrão. Então, o que eu quero reafirmar é que existem coisas que, mesmo sendo que tem um nível de incidência muito grande, né? Então, hoje, grande parte das pessoas são ansiosas? Sim. Mas é normal ser ansioso? Não. E não sendo normal, o que nós temos que tentar entender sempre é que existem caminhos, existem possibilidades, reafirmando essa necessidade mesmo. Que o que nós precisamos entender é que a nossa vida ela é um presente de Deus e que nós temos que vivê-la com totalidade e viver bem. E existem caminhos para isso, né? Essa foi a doutora Rosane Santos, psicóloga com especialização em psicodrama e psicoterapia do trauma. A senhora poderia dar o endereço onde a senhora atende, telefone, contato, por favor, doutora Rosane? Paulo, e eu atendo na Gênesis Espaço Vivencial, fica no setor Bueno. O telefone é 3259-3588. E eu gostaria também de fazer um convite aos ouvintes da Vinha. Eu tenho um site que é www.rosanesantos.com.br e nesse site eu coloco sempre informações relativas à saúde, o que tem de mais moderno, o que tem de novidade, né? Nessa visão de preservar a nossa vida com qualidade. E eu criei recentemente um canal de comunicação no site. Então eu quero fazer um convite para os nossos ouvintes que eles entrem no site, façam o seu cadastro, é um cadastro rápido, é só nome e e-mail, e a partir disso nós vamos manter uma comunicação. Eu vou enviar alguns e-mails, passando informações, dicas, novidades daquilo que se refere à nossa vida. E eu digo sempre que conhecimento é para ser compartilhado e eu sinto um prazer muito grande nisso, né? Para mim é um prazer muito grande estar aqui. Eu acho que o que nós aprendemos, o que nós estudamos, ele tem que ser compartilhado às vezes com pessoas que não teriam esse acesso por uma outra maneira. Então, para mim é um prazer vir aqui no seu programa, é um prazer alimentar o site com informações, é um prazer enviar e-mails com informações e eu faço esse convite, né? Que eu espero os ouvintes da Vinha lá no meu cadastro para entender um pouquinho mais sobre funcionamento e trocar experiências. Bom, vou dar uma sugestão então, só podia pegar o link, colocar esse link aqui da gravação do Mesa dos Notáveis. Sim, é? E já tem até das outras participações, o que site bacana. tem lá todas as entrevistas. Muito obrigado pela contribuição. Obrigada eu. Doutora Cristina Geraldine Ferreira, psicóloga, mestre em psicologia, psicoterapeuta de criança, adolescente e adulto, atende na Med Center, não é, doutora? Certo. O telefone lá é 3214-1104. Atenção, 3214-1104, onde atende a doutora Cristina Geraldine Ferreira. Uma dica que eu deixo que nós não devemos fugir do medo. Nós temos que enfrentar. Quanto mais você foge, quer dizer que você não olha, esse monstro cresce. E quando você enfrenta, ele diminui o tamanho e você pode viver em paz. Então, seja qual for o medo, seja medo de avião, medo de elevador, medo de uma apresentação social,
seja um medo de perder um ente querido, seja qual for, em frente, porque ele vai diminuir. Muito obrigado pela contribuição, mais uma vez. Obrigada a todos. Pastor Valmir Machado, coordenador da Escola da Família, pastor da área familiar, é ele quem promove os encontros de casais aqui na Igreja Videira, tanto nas chácaras como em Caldas Novas, e é o pastor da área familiar da Videira. Pastor, muito obrigado pela contribuição mais uma vez. O que eu não lhe perguntei que o senhor gostaria de ter falado? Acho que nós, como a doutora falou, acho que abrangemos todas as áreas, né? Mas eu creio que eu só deixar uma dica, você que é ansioso, principalmente dentro do seu relacionamento, dentro da sua casa, da sua família, existe a cura, como nós falamos aqui. Essa ansiedade, ela pode ser a causa de uma separação, de um divórcio amanhã. Então, que você busque ajuda, que você busque consertar, viver a paz que excede todo entendimento na sua vida, dentro dos seus relacionamentos. E para isso eu não posso perder a oportunidade aqui no seu programa de divulgar, porque muitas circunstâncias, como a doutora falou aqui, metodologias terapêuticas, né, de aconselhamento de grupo, nós também fazemos isso baseado no que nós cremos, na palavra de Deus. E nós temos um instrumento para isso, que é a Escola da Família. Então, essa semana nós estamos iniciando os nossos cursos, né, de vida conjugal, de finanças e noivos. E no começo de setembro estamos iniciando o curso de criação de filhos, com palavra de Deus, como nós dissemos aqui, né? Como é que eu penso? Você vai pensar segundo a vontade, segundo a palavra de Deus. Como é que eu ajo? Segundo a vontade de Deus. Como é que eu pratico? Tudo segundo a vontade de Deus. Com certeza essa ansiedade, esses medos vão sair em todos os níveis do seu relacionamento. Então, você que está nos ouvindo, procure uma das prédios da Igreja Videira, faça sua inscrição de um dos nossos cursos, aprenda o que Deus tem para você, mantenha sua mente, como foi dito aqui o programa inteiro, cativa a palavra de Deus, para que você não seja ocioso, né? Não seja ansioso, não seja passivo, talvez em algumas circunstâncias. Eu creio que Deus vai abençoar. Muito obrigado. Muito obrigado pela contribuição de todos. Obrigado, Edinaldo Maurício, Cássio Pérez. Obrigado, Honória Dites, na produção. Espero você amanhã no mesmo horário, ao 12:45, no programa Mesa dos Notáveis. Muito obrigado. Mesa dos Notáveis volta amanhã com convidados especiais. Apresentação: Paulo Francisco.